Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos a mais uma lição acerca de obediência e submissão. Obediência e submissão é uma lição que tem vários conceitos, mas todos estes conceitos são baseados em princípios de uma obediência e submissão, princípios estes pela qual Deus se rege. Ele é soberano, e Ele é santo. E sendo Ele soberano e santo, somos nós que temos que nos ajustar aos seus princípios e não Ele que se ajusta à nossa vontade. Então, quem estabelece o princípio é Ele e nós seguimos. E aquele que não seguir, já sabemos que o que vai acontecer é nós não podemos estar do lado dele. Se nós não estivermos, se nós obedecermos a Ele, claro que todos nós vamos estar com Ele, não é? Mas se nós não nos sujeitarmos a Ele, nós não estaremos com Ele e é impossível nós subirmos. Quando o dia que Jesus Cristo se manifestar nos ares, a trombeta soar, vai ser impossível nós nos juntarmos a Ele. Então, hoje o tópico do deste tema que eu tenho vindo a falar, que é muito importante, que sem obediência ninguém verá a Deus, sem obediência não há sujeição e sem sujeição não há salvação. Nestes tópicos hoje exerce a autoridade. Ora, nós temos que sujeitar a autoridade divina. E, em segundo lugar, nós temos que sujeitar a autoridade divina que Deus derrama e reveste num servo. E também nós temos que sujeitar-nos às autoridades instituídas por Deus aqui na terra, quer seja o governo, quer seja na família, quer seja no emprego, quer seja nas escolas. Há sempre hierarquias e nós temos que sujeitar a essas hierarquias. Para que nós nos sujeitemos a ela, temos que conhecê-las. E depois de conhecer, então nós temos que aprender a praticá-las. E quando nós aprendemos a praticá-las, quer dizer que estamos a ouvir a Deus. E aquele que ouve a Deus e quer vencer com Deus, ele se sujeita a Deus. E não há erro nisso, amados. Não há como falhar, porque as bênçãos do Abraão serão mesmo eminentes. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele promete, ele cumpre. Então, sejam bem-vindos mais uma vez a esta lição. Eu oro para que todos fiquem preparados para tomar posse da autoridade. Nós sujeitarmos a Deus, mas e todo aquele que se sujeita a Deus, Deus reveste de autoridade, Deus dá poder, Deus enche de unção, Deus enche do seu amor. E é essa unção, é esse amor que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. É com essa unção e com essa autoridade de Deus que nós exercemos sobre os demônios e tomamos posse da nossa bênção. Amém? Então, como é que esta lição veio? Amados, foi muito simples. Há tempos atrás, nós fomos muito atacadas na igreja, atacadas gravemente por uma seita. E eram fortes bruxarias e o bruxo vinha mesmo e desafiava-me. E então nós orávamos, eu orava e entregava o bruxo nas mãos de Deus, porque ele não estava a lutar contra mim, nem contra a congregação que Deus confiou a mim, mas ele estava a lutar contra Deus. Só um bocadinho, amados, que eu vou repreender aqui o inimigo. Eu repreendo agora mesmo toda a caixa de operação satânica. Sai! Em nome de Jesus eu te repreendo. Sai! Em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? E ele, como estava a persistir, nós ganhamos. Claro, com Deus é só vitórias. E, entretanto, eu, depois de ter feito tudo, de orar, jejuar e combater o bom combate da fé, o que é que eu fiz? Esperei no Senhor.
Mas ele continuava a vir e fazia bruxarias mesmo à frente da porta da igreja, mas ele apanhava-me sempre quando eu estou no púlpito a pregar. E então a pastora a Cristina disse, quando ela viu lá fora, mas ela disse, mas o diabo é mesmo, como é que ela disse? O diabo é mesmo teimoso. Está a enganar a este homem e ele não sabe que Deus o vai matar, porque ninguém toca no ungido de Deus. E o que o que aconteceu? Assim que ela falou, diabo é teimoso, e Deus me respondeu, ele é teimoso, mas eu sou persistente. Ele é teimoso, mas eu sou persistente. Ora, o que isto tem, o que ele acabou de me dizer? Ele é teimoso, mas eu sou persistente, porque eu tenho autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Eis que quando ele ressuscitou, ele se manifestou aos seus discípulos, lá em João 20, ele diz que eis que me foi dado poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ele tem autoridade que Deus o Pai o deu. Podemos ver em Filipenses 2, que aqui o apóstolo Paulo esclarece muito bem aqui, por ele ser, vamos ler mesmo o Efésios 2, capítulo 2 até o versículo 9. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amado, preste atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isto está a falar o quê? Da obediência dele. Paz de graça de Nosso Senhor, amados, sejam todos bem-vindos. Apóstola Ana Leitão, a ministrar a obediência e submissão. Ora, o apóstolo Paulo está a ilustrar a humildade com que Jesus se sujeitou, obedeceu a missão, ele obedeceu ao Pai, consistentemente. Ele humilhou-se diante da mão potente do Pai para fazer a vontade do Pai, para certificar que ele o cumpria em excelência e toda a glória. E por essa obediência em humildade e mansidão, aqui no versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ora, por que Deus lhe deu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra? Pela obediência. Pela obediência que ele teve ao Pai, ele só falava e só pregava e só fazia aquilo que o Pai dizia, ele não acrescentava nada, ele não retirava nada, aquilo que o Pai ministrava, as obras que o Pai fazia, as obras que ele fazia, e o Pai estava nele, ele no Pai, e era imitador do Pai e sujeitava-se ao Pai. E pela obediência dele e mansidão de humildade, ele se sujeitou ao Pai, então Deus deu-lhe o poder. Deus deu-lhe o poder, ele é o mestre, ele é o Senhor de todas as igrejas, de todo o corpo de Cristo em toda a face da terra, todas aquelas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é a cabeça, ele é o mestre, o sacerdote, apóstolo dos apóstolos, rei dos reis, senhor dos senhores. Assim o Pai coroou
pela humildade, pela obediência, pela sujeição, em fazer tudo conforme o Pai o dizia. Então, a obediência tem bênção, como eu tinha dito logo na primeira lição, creio, ou na segunda lição, que aquele que ouve, este é um bem-aventurado, porque é galardoado. É o Deuteronômio capítulo 28, está lá escrito o mandamento que Deus deu ao Moisés para ministrar ao povo, ensinar ao povo, para que o povo entrasse na vontade de Deus, para que o povo beneficiasse do amor sincero de Deus. Mas o povo não se sujeitou e não beneficiou. Mas aquele que assim o faz, esse terá galardão, tal como o mestre, porque estará a imitar Jesus Cristo. Se somente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres conforme a tudo quanto ele disser, todas as coisas terão bem, estarão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Todo lugar onde a planta do teu pé pisar, serás abençoado, bendito será o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, e por aí fora. Bênçãos sem medidas, do Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a versículo 14, são bênçãos por obediência. Então, Jesus Cristo ele beneficiou dessa bênção e foi galardoado, coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Cordeiro que venceu em excelência e toda a glória e majestade, e glorificou, magnificou, exaltou o nome poderoso e soberano do Pai, o Deus Todo-Poderoso. E se nós assim formos seus imitadores e assim fizermos, também nós vamos vencer. Nós vamos vencer por todo aquele que toma autoridade que Deus o deu, esse vencerá. Então, por isso é que o título da minha lição é Exerça autoridade, porque Jesus venceu porque ele exerceu a autoridade que Deus o deu. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi injuriado, ele foi massacrado, foi crucificado, mas em tudo isso ele foi mais do que vencedor, porque ele estava a fazer tudo aquilo que o Pai dizia. Ele estava sendo obediente ao Pai, ele estava sujeitando-se ao Pai. Então não havia erro, não havia como ele falhar. Assim sou eu e você. Se você e eu fizermos conforme tudo aquilo que Deus nos manda fazer, se obedecermos a sua palavra, não há como o inimigo não se sujeitar. Tiago capítulo 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao sujeitarmos a Deus, ao obedecermos a Deus, então nós estamos ao mesmo tempo a resistir ao diabo. E não há erro nisso, não há como nós não vencermos, não há como ele não nos dá vitória sobre todas as coisas e sobre tudo e sobre todos. E nisso, Deus deu autoridade a Jesus, por isso é que ele é persistente, por isso é que ele nos diz: força e tem bom ânimo, não te deixarei, não te desamparei, somente não se aparte da tua boca o livro da minha lei, ok? A palavra, encha da palavra, fortaleça-se com a palavra, renove o coração, renove as forças pela palavra. A palavra nos ressuscita, a palavra nos revigora, a palavra nos fortalece, a palavra nos enche de sabedoria e revelação, nos dá discernimento, a palavra nos liberta, conhecerás a verdade nos liberta, e todo aquele que reverencia a palavra, o Espírito Santo o vivificará, o Espírito Santo o encherá da unção, e na hora certa do ataque ele ficará firme, porque ele está ungido pelo poder da unção do Espírito Santo, pela palavra que ele come, enche-se do poder de Deus. Por quê? Porque ele está a obedecer, ele está a sujeitar. Então o inimigo pode pelejar, o inimigo pode o abanar, mas ele continuará firme, porque ele tomou a autoridade de crente que está na palavra de Deus. Amém? Então, em Filipenses 2 é aquilo: Deus deu autoridade a Jesus Cristo e ele tomou essa autoridade e ele defendeu essa autoridade
em obediência e sujeição. O reino de Deus é tomado à força, mas o reino de Deus é tomado à força, muitos pensam que é desobedecendo, muitos pensam que é fazendo do seu jeito, a sua maneira, eu sirvo a Deus a minha maneira, é que vamos nos salvar. Não, muito pelo contrário. O inimigo não vai reconhecer a autoridade em nós, porque ele saberá que nós estamos em desobediência, e todo aquele que está em desobediência não agradará ao Pai. O reino de Deus é tomado à força, sim, mas pela obediência e sujeição a Deus, a sua palavra. É esta, porque a sujeição, obediência e sujeição traz bênção. Obediência e sujeição prova a Deus que temos fé nele, prova a Deus que temos confiança, e prova a Deus de que nós queremos salvar, queremos estar perto dele, prova a Deus que temos temor, e prova a Deus que nós queremos ter uma vida quieta e sossegada, e tomamos a autoridade. Tomamos a autoridade, exercemos essa autoridade quem? Sobre os demônios. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, quando Jesus Cristo enviou os apóstolos, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do mal. Ora, os apóstolos, ele também diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, expulsai os demônios, curai os enfermos, libertai cativos da prisão, anunciai o ano aceitável do Senhor. Então, esse evangelho foi proclamado e chegou agora até nós. Então, é suposto nós aprendermos com os apóstolos que foram enviados, e que o evangelho hoje chegou a nós, e tomar essa autoridade, que está lá em Lucas 10, versículo 19, tomar autoridade e exercer. Mas como é que nós vamos tomar essa autoridade? É obedecendo a palavra, lendo a palavra, reverenciando o Espírito Santo, porque a palavra, ela só é vivificada pelo poder do Espírito Santo, que a confirma com unção e com prodígio e maravilhas. Se nós tivermos a ler só por ler, para ter conhecimento, ora, vamos ter conhecimento, mas discernimento nós não vamos ter. Por quê? Porque discernimento só vem pela reverência. Discernimento da palavra, a revelação dos tesouros que estão escondidos por trás de cada capítulo, de cada versículo, de cada palavra de Deus. Amados, só vem por obediência e sujeição. Obediência e sujeição prova a Deus a reverência, prova a Deus que temos temor, prova a Deus o nosso amor, prova a Deus que temos fé. Ele, lá em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ora, se nós vamos a Deus, para termos temor a Deus, temos que desenvolver um tipo de fé que se chama fé salvítica. A fé salvítica é aquela que Deus quer ver em nós para operar sinais, prodígios e maravilha. A fé salvítica leva-nos a obedecer. A fé salvítica leva-nos a sujeitar, a honrar a Deus, a reverenciar o Espírito Santo. A fé salvítica nos leva a consagrar-nos para Deus. A fé salvítica nos leva a servir a Deus, a sermos zelosos pela obra de Deus, a sermos diligentes, prontos a fazer, a evangelizar, a procurar um aprisco, um templo físico para que nós também congreguemos, e o fogo do Espírito Santo, o fogo, o zelo pela casa de Deus nos toma, e nós só queremos estar na presença de Deus, só queremos estar na casa dele em todos os momentos que estemos livres. Se a congregação dos santos está aberta, nós queremos estar lá, queremos estar em todas. Então isso prova a Deus a nossa fé, isso prova a Deus o prazer que temos pela casa dele, o prazer que temos de estar na sua presença, o prazer que temos de ouvir a palavra, o prazer que temos e o desejo que temos de fazer mais para agradecer a Rude Cruz, agradecer tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e hoje estamos aqui, hoje conhecemos e nós queremos agradecer, e é isto que prova a Deus o nosso temor. E quando nós determinamos a largar o pecado que tão
de perto nos rodeia, amados, o galardão será maior, porque sem a santificação ninguém verá Deus. É pela santificação e nós também santificamos o nome do Senhor. A santificação vem pela obediência, a santificação vem pela resiliência. Estamos a resistir ao diabo. O pecado é do diabo e nós estamos a resistir. Aí eu vou vencer esse pecado. Esse pecado não faz parte de mim. Bem, nós falamos, nós confessamos a palavra, nós queremos crescer, nós queremos agradar a Deus, nós queremos nos santificar, nós queremos agradar a Deus. Então fazemos de tudo aquilo que está ao nosso alcance, conforme formos ouvindo a palavra e vamos nos identificando com ela, e a palavra, pelo poder do Espírito Santo, ela vai contendendo conosco, vai convencendo-nos do pecado que nós temos, vai nos convencendo da justiça de Deus e também do juízo de Deus se nós não ouvirmos e o sujeitarmos a Deus. Então, Jesus diz Cristo, ele defendeu a autoridade que Deus lhe deu. Ele defendeu com garra, ele tomou o reino de Deus à força. Deus lhe deu a autoridade, mas ele tinha que resistir ao diabo. Sofreu muita afronta, sofreu no momento em que estava a aproximar a altura em que ele ia consumar o pacto, que ele iria ser crucificado. Ele foi movido movido não, ele estava debaixo do fogo, porque o inimigo estava a falar-lhe ao ouvido de que ele não iria conseguir, que a carga era muito pesada, que ninguém iria resistir, que ninguém resiste à rude cruz, que era impossível. Bem, o inimigo falava e ele estava debaixo do fogo, e ele disse inclusive aos discípulos para que fossem vigiar com ele no monte, no jardim do Getsemane. E ele então, quando foi, ele até confessou que a alma dele está angustiada de morte. Isto é o que era o espírito de opressão satânica que estava nele, porque o diabo sabia que a missão dele era uma missão única e era uma missão pesada, e que não haveria capacidade humana para resistir o peso da carga espiritual que ele estava a carregar, e que quando ele fosse crucificado seria ainda maior, porque havia um momento específico que Deus determinou para consumar aquele pacto. Então ele teve que suportar a rude cruz. Mas antes que chegasse, ele foi avassalado por uma onda de emoções que trouxe-lhe medo. Ele teve medo. Por isso, amados, não é mal você de uma vez ou outra sentir medo, mas o que é mal é você sentir medo e não fazer nada para livrar-se desse medo. Jesus, o que é que fez? Ele orou ao Pai, e o Pai disse-lhe: esforça e tem bom ânimo, que eu sou contigo. E ele perseverou, obedecendo ao Pai, se sujeitando ao Pai. E nós, conosco, é a mesma coisa. Em várias situações da nossa vida, há momentos que nós somos avassalados por situações que nós não estávamos à espera, que ultrapassa a nossa capacidade até de raciocínio, ou seja lá, por coisas imprevistos e adversidades acontecem a todos, e nós não estamos preparados e ficamos assim abananados, nos abala, a nossa fé abala por um pouquinho, e ele não nos condena por isso, porque nós somos humanos, não é? Mas depois de nós sermos abalados, nós temos que nos assentar e fortalecer a nossa fé, por nós tirar os olhos desse problema que nos abalou e clamar a quem? Clamar ao nosso gigante, clamar ao nosso Rei dos Reis, clamar àquele que venceu, aquele que passou por maior tribulação, por maior perseguição, por maior dor da cruz. Então, só Ele é poderoso para nos consolar. Por isso é que nós temos o Espírito Santo. Ele nos consola, e não só, Ele nos dá discernimento para nós podermos lidar
com todo este evento que subitamente se abateu a nós e nós não estávamos à espera. Então, e ao fazer assim, nós estamos a tomar a autoridade do crente. O inimigo pode nos apanhar de surpresa, mas nós nos ajeitamos e abanamos um bocadinho, mas não. Eu tenho um Deus todo-poderoso que está acima de todos os outros deuses. Eu tenho um Deus que venceu a morte. Eu tenho um Deus que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a rude cruz, venceu o inferno. E ele venceu, mas fez-me a mim mais que vencedor. Então eu não tenho que temer. Se ele é por mim, quem poderá ser contra mim? Se Deus o Pai não poupou o seu Filho, antes o deu para pagar o preço do meu pecado, do teu pecado, não me dará ele livramento nessa situação que aconteceu, não me dará ele estrutura para aguentar esta fortaleza que se levantou para poder me abater, não me dará ele sabedoria para processar tudo isso, estabilizar a minha mente e não depender, não deixar a minha mente vulnerável a depender dessa situação que se abateu na minha vida. Se ele é por mim, quem poderá ser contra? Nada nem ninguém. Então é aí que nós sacudimos, tomamos autoridade do crente. Amado, toma autoridade do crente, porque é na autoridade do crente que nós pomos os demônios por debaixo dos nossos pés. É com a autoridade do crente que nós exercemos sobre problemas que se abatem a nossa vida, sobre circunstâncias que se abatem a nossa vida, sobre coisas que nos acontecem que ficamos assim, mas eu não vi isso a vir, mas eu não fiz nada, mas o que aconteceu? Mas nós lembramos da palavra, porque o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos fazer lembrar de cada palavra para resolver cada situação em cada momento da nossa vida. Não importa momentos bons, momentos maus, a palavra de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem temor, aquele que busca, aquele que bate, aquele que pede, aquele que espera no Senhor, ele será galardoado. Ele não, em momento nenhum, Deus o vai deixar confundido nem desbaratado. Aquele que toma autoridade do crente, esse será galardoado, porque Deus assim o dirá: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo, em quem o meu coração se compraz. Porque ele vai ver a fé. A fé no poder dele que move montanhas, no poder dele que cura, no poder dele que sara, no poder dele que liberta, no poder dele. Podemos dar aqui um exemplo. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão, não é? Deus deu-lhe uma visão para ir, está em Atos 16, creio eu, e ele foi, mas não era tempo. É o que acontece. Deus nos dá a visão, e nós às vezes pensamos que é para já, mas às vezes não é. Temos que orar, temos que jejuar e pedir ao Senhor a direção para que nós possamos agir no momento certo. Ora, o apóstolo Paulo, ele teve a visão, como ele estava com zelo e fogo do Espírito Santo, e ele partiu logo, ele e Silas. Mas chegando lá, o inimigo também já estava lá preparado para lhe dar uma outra missão. O que aconteceu? Eles foram, estava lá uma mulher que era bruxa, não é? Ela estava possuída com demônios e ela tinha o espírito de adivinhação, e ela deu... muitos grandes senhores daquela cidade ganhavam dinheiro através dela, porque ela adivinhava os negócios que eles tinham e eles ganhavam dinheiro. Mas assim que o apóstolo Paulo, depois de alguns dias estar a pregar na rua, ela então reconheceu o demônio, conhece Deus, não é? Então ele disse: olha, estes são os verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Então chega um dia, o apóstolo Paulo ficou muito aborrecido e expulsou o demônio. Saia dela no nome de Jesus. E o demônio saiu dela, a pitonisa, o demônio saiu dela. Ora, o espírito de retaliação veio. E é o que acontece quando nós sujeitarmos a Deus. Então, o que aconteceu? O apóstolo Paulo fez o quê? Ele tomou autoridade. Ele exerceu autoridade sobre o demônio que o estava a perseguir, estava a atrapalhar a obra de Deus, estava a atrapalhar a visão que Deus deu para resgatar o povo daquela nação, daquela cidade. O que aconteceu com a revolta daqueles senhores?
ele acabou na prisão, ele e o Silas. Mas o que aconteceu? Ele voltou a tomar autoridade. Ele disse, não, o Senhor me enviou para essa cidade. Se ele me enviou, operando ele, quem impedirá? Se ele me enviou para essa cidade, ele me deu a visão para salvar este povo que disse, venha, precisamos de ti. Então ele vai abrir um caminho de Noé, ele vai fechar a boca do leão, ele vai fechar a boca da cobra, da serpente e do escorpião. Ele vai libertar-me desta prisão. As muralhas vão cair, essas correntes amarras, invisíveis, mas reais do portão do inferno que nos puseram aqui nessa prisão vão cair. E o que ele fez? Ele e os Silas fizeram? Oraram. E perto da meia-noite louvaram ao Senhor. O louvor tem o poder de libertar. O louvor tem o poder de ministrar o coração de Deus e também nos liberta e nos traz alegria. Porque na tribulação Deus vai te dizer, regozija-te no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque com Deus não há engano. Com Deus não há derrota. Com Deus vamos sempre vencer. E aquele que confia no Senhor, mesmo na tribulação, mesmo na aflição, mesmo na doença, na enfermidade, mesmo na fome, ele vai louvar ao Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. E o que vai acontecer? Nós vamos ver a glória dele. Mas várias experiências de situações dessas que eu tenho passado, e ele ministra, regozijai-vos no Senhor, os oprimidos serão galardoados. Ora, eu disse ao Senhor, mas como é que eu vou ter alegria no meio disso? Regozijai-vos no Senhor, os oprimidos serão galardoados. Então eu tenho que esforçar-me e regozijar. Para que o inimigo não veja, porque ele se ver, como é que o inimigo consegue ler a nossa mente ou o nosso coração, o estado da nossa alma? Como é que se diz em português? Body language, pelas emoções que nós mostramos pelo nosso rosto, pelo nosso comportamento. Se nós estamos a chorar, ele vê que estamos a chorar. Se nós estamos tristes, ele vai ver que estamos tristes. E a todo tempo, lá em cima, o sol está a brilhar. A todo tempo, Deus está conosco. A todo tempo, Deus sabe a nossa situação e ele já tem preparado um caminho para nos dar a vitória. Então, nós temos que exercer essa fé, alegrando-nos mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, mesmo na enfermidade, mesmo na pobreza, porque com Deus a vitória é certa e é iminente. Não há erro, ele não nos deixa confundidos nem desbaratados. Então, ao fazer assim, estamos a fazer o quê? A tomar a autoridade do crente. E é isso que o apóstolo Paulo e o Silas, eles fizeram. Tomaram a autoridade do crente e esperaram no Senhor. O que aconteceu? Deus mandou um terremoto sobre toda aquela prisão, rebentou com o demônio, com o inferno, rebentou com as cadeias todas. Eles foram amarrados, mas as correntes que eles amarraram foram cortadas, os cadeados, os ferrolhos dos portões das cadeias foram quebrados. Eles não saíram da prisão para que o carcereiro não tivesse um ataque cardíaco, mas eles ficaram aqui quietinhos. Quando o carcereiro acordou do sono, viu não só a porta da cadeia deles aberta, e não só viu que eles não estavam mais acorrentados, como também Deus foi além, libertou todos os outros prisioneiros, abrindo todas as outras portas, e ele então viu aqui o poder de Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, amados, o poder de Deus é manifesto e todo o olho vê, todo ouvido ouve e todo do joelho se dobra. E o carcereiro se converteu, dobrou o joelho e no fundo, era o carcereiro que Deus queria libertar, porque ele estava a obedecer simplesmente àqueles senhores, mas no fundo o coração dele não era mau. Então Deus, que sonda os corações e tem um plano de salvação para todos nós, ele usa de quem ele quer, ele usa dos seus métodos, e amados, não adianta nós tentarmos entender os métodos de Deus.
Entendemos alguns porque são os princípios dele, mas se tentarmos buscar, conhecer os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, amados, isto é um caso perdido, porque Deus não muda, mas ele muda de estratégia para confundir os inimigos, e por isso é que confundidos e desbaratados ficam o inimigo, mas ao seu povo, aquele que o ama, aquele que o reverencia, aquele que o teme, estes jamais serão confundidos ou desbaratados. Então, por isso é que a alma do pai teve prazer no filho, porque o filho a todo tempo se sujeitava ao pai, o filho obedecia. Quando ele se batizou nas águas, desceu o Espírito Santo sobre Jesus em forma de uma pomba corpórea. Todos que estavam lá viram e ouviram a voz, uma voz dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por quê? Porque era obediente, era manso, era humilde. E assim, amados, Deus enviou Jesus. Jesus cumpriu com tudo. Jesus, por sua vez, enviou a nós. Então, nós temos que fazer tudo para também alegrar a Ele, para que Ele também tenha prazer na nossa alma e nos galardoar. Mas isso só vem, amados, pela obediência e submissão. E para tomar autoridade, Deus a fazer. Eu peço perdão, eu até tenho isto, eu não sei o que aconteceu. Eu peço perdão, amados, sejam bem-vindos aqueles que estão-se a ajudar. E então, é muito importante que você tome a autoridade do crente, mas para que você tome a autoridade do crente e a exerça com eficiência, você terá que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque o diabo não te resistirá. Como é que eu sei que o diabo não te resistirá? Lá em Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele curou enfermos, expulsou demônios, mas uns sacerdotes que eram exorcistas viram o milagre que ele fazia e como ele expulsava os demônios. E eles, então, foram expulsar demônios para exorcizar também demônios nas outras pessoas. O que é que aconteceu? Os demônios disseram a ele: ah, é? Vocês estão a vir expulsar demônio? Estão a vir expulsar-me a mim? Olha você, eu conheço o Paulo. Eu sei que o Paulo tem autoridade de Deus. Eu conheço Jesus. Esse também eu conheço, tem autoridade de Deus. Vocês, quem são? Já viu? Aquele que não toma autoridade de Deus é aquele que não se sujeita a Deus. Porque Deus não vai dar o poder a qualquer um, para aquele que não o obedece, aquele que não se sujeita a ele, aquele que não tem temor, aquele que não reverencia o Espírito Santo, porque a autoridade de Deus vem com unção, amados, vem com unção para quebrar o jugo do diabo. É a unção de Deus que quebra o jugo do diabo, e sem unção você não tem autoridade. Não sei a unção. E como é que vem a unção? A unção vem por reverência ao Espírito Santo, a unção vem pela comunhão com Deus, vem pela meditação da palavra. Temos que ter o nosso coração cheio da palavra. É a palavra que nos enche de fé. Se nós praticarmos a palavra, então a palavra torna-se viva. A nossa fé vai ser uma fé em ação. E uma fé em ação é uma fé salvífica. Então nós vamos ter experiências com Deus, milagres e prodígios, maravilhas serão iminentes. É impossível não acontecer. Todo aquele que tem experiência com Deus, que ouve e pratica a palavra de Deus, tem temor, tem reverência, é impossível não ter um milagre. Amados, aliás, o milagre é diário, é de minuto a minuto, porque nós aprendemos a não ser apenas crentes, mas nós aprendemos a ser viventes, almas viventes. Nós aprendemos a depender de Jesus Cristo, a depender da palavra, a depender do Espírito Santo. Não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E é assim que nós vamos crescendo, e não só vamos amadurecendo
amadurecendo também, porque crescimento é diferente de amadurecimento. Todos nós, de uma forma geral, crescemos na palavra pelo conhecimento da Bíblia, mas a maturação, aquele que é maduro espiritualmente é aquele que se sujeita a Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que faz conforme a tudo quanto Deus diz. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que possas fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que prudentemente te conduzas e faças prosperar os teus caminhos. Esta foi uma exortação de Deus para Josué, que iria substituir o Moisés, e ele então teve aquele baque de temor, não é? Porque o povo era numeroso, e se Moisés, que já tinha experiência, foi para ele um desafio muito grande lidar com o povo, e agora Deus está a levantá-lo, então ele ficou assim um pouquinho, a fé dele abalou, mas Deus disse: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Então, somente se fizeres a palavra, eu serei contigo. Então, nós temos que fazer a palavra, amados, para realmente tomar posse, tomar a autoridade do crente. Nós temos que entender que Cristo resgatou-nos da maldição da lei, Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Nós temos que tomar a autoridade, temos que combater o bom combate, temos que revestir-nos de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, do escudo da fé. O que é o escudo da fé? É revestir o nosso coração com fé, não deixar que o nosso coração se contamine, não deixar que o nosso coração se abale. Portanto, porque é a fé no nosso coração que vai fazer com que do nosso coração proceda as saídas da vida. Vamos aprender a guardar o nosso coração. Então, todo o nosso corpo vai ser revestido do colete da salvação. E quando assim é, nós vamos ter o coração cheio da palavra. E quanto mais palavra tivermos no coração, o que é que Deus faz? Ele vai nos calçar os pés com o evangelho da paz. E quando isso acontece, nós só queremos falar a palavra, porque nós vivenciamos a palavra, e Deus nos concede autoridade, e todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, Ele nos dá. E o que é que vai acontecer? Marcos 16, 15 a 18, nós vamos estar a pregar o evangelho, milagres, prodígios, maravilhas vão acontecer na nossa vida. Nós vamos levar pessoas à igreja para serem salvas, para tornarem-se no discípulo, para serem batizadas e conhecerem também a fundo Jesus Cristo como nós conhecemos. Então, para que nós também sejamos persistentes como Jesus Cristo, só há um caminho, é tomar a autoridade do crente. Porque se nós não tomarmos a autoridade do crente, nada acontece. Se nós não tomarmos a autoridade do crente, demônios nos ganham. E é o que aconteceu com estes sacerdotes lá do Atos 19, porque demônios, eles vêm, eles sabem quem tem autoridade de Deus, quem não tem, eles sabem quem tem unção de Deus, quem não tem, porque tudo antes de se confirmar na vida real, antes de se materializar na nossa vida espiritual, acontece no mundo do espírito. O diabo é espírito, Deus é espírito. Então, quando há alguma bênção, ele é o primeiro a ver. Por isso é que quando Deus falou, o Daniel orou a Deus durante 21 dias para a libertação de um povo, quem é que foi interceptar a resposta da bênção da Daniel? O príncipe da Pérsia. Interceptou, ele orou, jejuou, buscou, muito contristado, para que Deus pudesse libertar esse povo do cativeiro, da lama, e Deus ouviu. Deus ouviu e respondeu, mas ele, como não teve resposta de Deus, então ele foi orar outra vez. Deus então enviou-lhe o anjo para lhe dizer: Daniel, homem muito amado, a tua oração foi respondida, mas o príncipe da Pérsia, ele interceptou a tua bênção. Então, o Daniel era um homem, era temente a Deus, amava a Deus e reverenciava a Deus. Ele não se contaminava, ele se santificava de uma forma rigorosa
para Deus e Deus se agradava dele pela obediência, pela sujeição, pela humildade e pela santidade. Ele santificava o nome de Deus na sua vida. A fé dele era uma fé salvífica e Deus em momento nenhum o deixou confundido, desbaratado, muito pelo contrário. Deus esteve com ele na fornalha do fogo ardente, Deus esteve com ele na cova dos leões e Deus o honrou em todas as situações e o galardoou com um espírito de excelência. Deu-lhe um espírito de excelência e de interpretação de sonhos. Amado, isso é tremendo. Ser galardoado. Muitos de nós queremos bênçãos espirituais no lugar celestiais, mas em bens materiais. Mas, amados, temos que buscar de dons, porque com dom espiritual vem o poder. É com dom espiritual que vem todas as outras coisas. Com dom espiritual podemos vencer o inferno, podemos vencer a morte, podemos vencer o pecado, podemos vencer o mundo. Isto é fé que vence o mundo. É a nossa fé em Cristo Jesus, no poder dele, e aquele que a tem não limita Deus. Então, eu deixo esta mensagem hoje, amados, porque se você for imitador de Jesus Cristo, você tomará a autoridade do crente. E ao tomar a autoridade do crente, nós temos que perseverar nisso, porque o inimigo vai bater forte, ele vai tentar destruir, ele vai tentar te fazer desfalecer, mas você terá que fazer tal qual Jesus Cristo fez, ficar firme. A Hebreus capítulo 12, para deixar o embaraço, que é o pecado nos pesa, o pecado nos embaraça, o pecado interfere no mover de Deus na nossa vida. Nós podemos ter dons, nós podemos ter capacidade para muito, mas se nós não determinarmos a largar o pecado, é impossível atingir a excelência, é impossível nós experimentarmos aquele nível em que Deus quer nos colocar. Nós não chegamos lá. Deus está a dizer que eu cheguei. Glória a Deus. O treino acabou e agora estou no outro nível. Então, amado, você também busque a glória do Senhor, tomando autoridade, seguindo estes princípios pela quais Deus se rege. Agrade a Deus. Viva para Deus. Você pode ter uma vida, conviver com a família, conviver com os amigos, mas quando nós priorizamos Deus, pomos Deus no centro da nossa vida, Ele nos enche da unção dele, e é com essa unção que nós vamos vencendo, é com essa unção que nós vamos saindo de um nível e vamos para outro, é com essa unção que nós vamos tendo também experiência, porque nós vamos tendo libertação, nós vamos tendo livramento, nós vamos vendo a glória de Deus em pequenos gestos, em pequenas coisas, vamos vendo o Espírito, vamos tendo experiência, e isso fortalece a nossa fé, isso nos leva além na nossa relação com Ele, e tendo a autoridade do crente, isso nos faz mais ousados. Com o apóstolo Pedro, ele tinha muita ousadia para pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro, ele tinha autoridade. Se tivermos que comparar o apóstolo Pedro e o apóstolo João tinha o amor. É por isso que ele é chamado de apóstolo do amor, o discípulo amado. E o apóstolo Pedro, ele tinha autoridade. Ele, quando pregava, acontecia. Podemos ver aqui Atos 5, Ananias e Safira, como ele lidou com Ananias e Safira, e aquilo que ele disse, e aconteceu logo, o Espírito Santo confirmou. Amados, por causa de falta de autoridade que hoje existe nas igrejas, muitos milagres que eram suposto haver no corpo de Cristo em todo o mundo para trazer temor, não acontecem.
E as igrejas que têm essa autoridade, o povo foge. Quem diz muito isso é a pastora Cristina. Ela dizia, apóstola Ana, se o povo tivesse a experiência que eu tenho aqui neste ministério com o Espírito Santo, com a apóstola Ana, essa igreja estaria cheia. Não haveria lugares para poder estar. Mas o povo está a fugir à verdade. O povo não gosta de ouvir a verdade. Olha, eu concordo com ela, sabe por quê? Porque se você for... as missionárias têm posto todas as pregações no YouTube. Vão lá à página Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. No YouTube, temos lá a página, temos lá Escola Bíblica, que elas estão a organizar em pastas, está muito, muito bonito. Tem lá evangelizações de ruas que eu fiz em Portugal. E tem lá muitas coisas. Tem curso de diácono, tem curso de bíblico para novos convertidos e cursos também de diáconos. Cursos de diáconos não são todos, porque é muita coisa que eu ensino a liderança nos bastidores. Mas você tem ali mensagens para nascer da água e do Espírito Santo. Qualquer que o fizer, se não está perto, se está perto de mim, eu o batizo, é só procurar por nós, tem lá no website, eu batizo nas águas e também discipulo. Mas todo aquele que realmente quiser nascer da água e do Espírito Santo, temos lá no YouTube mensagens para qualquer nascer da água e do Espírito Santo, porque ela está mesmo numerada para ter um estudo bíblico seguido, doseado, e para ir aos poucos compreendendo a palavra. Eu ali explico tudo com muita calma, o vocabulário é de fácil compreensão para todos os níveis, não é? Se você quiser uma linguagem mais sofisticada, não encontrará aqui. Aqui a linguagem é para promover a inclusão. Jesus Cristo me diz, Ana, nós não somos de exclusão, somos de inclusão. Então, inclusão, a linguagem tem que ser adaptada para todos os níveis. Então, claro que haverá reuniões para um outro grupo, isso mais lá à frente, mas de momento a linguagem é para todos. E você facilmente nascerá da água e do Espírito Santo com as mensagens que tenho aqui no YouTube. E nisto, o que você tem que fazer para terminar esta mensagem, a autoridade, tomar a autoridade do crente vai nos salvar. Ali em Apocalipse 3, versículo 11, vamos lá no instantinho, eu peço perdão, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Deus diz para guardar bem aquilo que tens, guarda bem aquilo que tens, deixa ver, é isso mesmo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque é tomando a autoridade do crente que você vai guardar a joia, vai guardar a tua salvação. É tomando a autoridade do crente é que você vai pôr o inimigo a correr. O inimigo vai ficar longe de ti. Ele se aproximará, ele andará de redor para ver se você deixou a porta aberta para ele poder entrar. Ele vai sempre. É a missão dele e ele faz com excelência a missão dele. Mas isso não nos afronta, isso não nos amedronta, porque nós temos a autoridade do crente. Deus nos deu a nós. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, ele nos reconciliou com o Pai, rasgando o véu do pecado, ele desceu ao inferno, julgou Satanás, condenou Satanás e nos deu a chave da vida. Ele tomou a chave da mão de Satanás e restituiu-nos a autoridade que ele tinha roubado ao Adão, quando ele, pela Eva, roubou a glória de Deus no Adão e na Eva. Então, é muito importante que você entenda o poder de autoridade do crente. O poder da autoridade do crente salva-nos.
salva-nos, porque vamos combater o bom combate da fé, vamos revestir-nos, Efésios 6:10, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, e é esta armadura de Deus que será para nós uma espada para aniquilar o poder do inimigo, ao mesmo tempo que será para nós um escudo para nos proteger, nos revestir e guardar o nosso coração, guardar a fé, combatendo o bom combate até por uma coroa nós trocarmos. Amém? Eu oro para que você tenha entendido o poder de autoridade do crente e tome autoridade e exerça essa autoridade. Para com Deus, nós temos que nos sujeitar, mas para com o inimigo, nós temos que exercer autoridade, nós temos que tomar a autoridade que Deus nos deu e investi-la contra o inimigo. Você, se quiser se juntar a nós, muitas coisas eu ensino, não vou ensinar aqui tudo, não é? Porque senão você não congrega. Congregar é um mandamento de Deus, porque é congregando que Deus ensina estratégia, Deus ensina os apóstolos, e os apóstolos então ensinam a congregação dos santos estratégias para vencer o inimigo, para ficar firme nas promessas de Jesus, ficar firme na estrada, ficar firme na caminhada e tomar posse da autoridade. Então, estas estratégias são ensinadas no corpo de Cristo. Cada vez que você vai, as reuniões, cada uma delas tem um propósito certo para que nós possamos ensinar a visão de Deus. A visão de Deus é o pão que Ele desenha, é a visão que Ele desenha para sustentar, libertar, salvar um povo com um determinado tipo de pecado. Por isso é que cada igreja tem uma visão. Todas têm a visão de Marcos 16:15, de ir por todo mundo pregar o evangelho. Todas têm a visão de batizar, de doutrinas rudimentares de obras mortas, do arrependimento e do batismo, do Espírito Santo, imposição de mãos e por aí fora. Mas dentro desta visão, Deus ensina o líder um método este para aplicar, para que ele então implementa a visão e capacite o povo para que o povo vença as astutas ciladas do diabo, conforme vão aprendendo a palavra, e se forem praticando, é no praticar que ele vai aprender as estratégias, aplicando na sua vida, e ele vai vencendo, vai somando e vai seguindo com Jesus. E isto é tomar a autoridade do crente, isto é tomar o reino de Deus à força. Por isso temos que adquirir o dom de humildade, porque o dom de humildade dá lugar para aceitarmos a correção. E temos que desenvolver também o dom da mansidão, porque se formos mansos, a mansidão abre portas para receber a instrução. Então, é muito importante que estas duas coisas andem juntas. A mansidão e a humildade são dois adjetivos qualificativos que têm que andar juntos na nossa vida, porque eles fazem parte do caráter de Jesus Cristo. Se formos ler lá em Mateus capítulo 11, versículo 28-30, o que Jesus Cristo faz? Ele faz-nos um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Não, aí ele antes diz: tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou humilde e manso do coração. Por isso é que ele é paciente em ensinar, ele é longânimo em esperar que nós demos lugar a ele para entrar no nosso coração e trabalhar no nosso coração, para nos corrigir, nos limpar, nos purificar, nos santificar e então nos ungir para nos usar como vasos de honra. E quando nós assim o fazermos, o jugo dele, que é leve e suave, vem
sobre nós. Quando nós aceitarmos sermos parecidos com Jesus Cristo e trabalharmos para assim o sermos, o jugo do diabo sai de nós. O jugo do diabo é o que? É o jugo pesado. É um jugo que nos subjuga. É um jugo que nos oprime. É um jugo que nos leva a corromper. É um jugo que nos conduz à maldição, à tentação e ao pecado e à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, vamos entrando aos poucos no jugo de Deus. E no jugo de Deus nós vamos conhecendo ao nosso Mestre. Nós vamos descobrir quão bom Ele é. Mas não só, nós vamos descobrir quão manso Ele é, quão humilde Ele é, quão longânimo, quão misericordioso. Por isso é que eu amo muito este hino que diz: os anos que passaram e eu chego à conclusão. Vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, os caminhos que abristes no meio de aflição? Contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. E ele é longânimo, ele é bondoso, ele é santo, ele é fiel à sua palavra, tudo aquilo que ele nos promete, ele cumpre. Ele diz para nós esforçarmos ter bom ânimo, porque foi isso quando ele estava no vale da sombra da morte, ele foi pedir ao Pai para permitir que ele desista, mas o Pai disse: não, esforça e tem bom ânimo. Por isso é que nós não podemos desistir, temos que ser persistentes. O diabo é teimoso, o diabo quer nos fazer perecer, o diabo quer nos induzir à tentação, mas seja persistente em sujeitar a Deus. Seja persistente em obedecer a palavra. Seja persistente em orar. Seja persistente em buscar força mais na congregação dos santos. Amados, não fica só. Eu sozinho posso. Amado, Jesus Cristo, ele precisou dos discípulos. Ele precisou da oração dos discípulos. Ele precisou da companhia dos discípulos para poder lhe dar força, para poder encorajar, independentemente de ter o Pai. Ele foi orar ao Pai, mas ele disse, ele pediu aos discípulos para virem com ele, que ele estava com uma angústia de morte. Então, ele que é o Filho do Todo-Poderoso e estava sobredotado do poder do soberano de Deus e revestido nele, ele precisou de um ombro amigo. Ele precisou até que o João, por que o João era amado? Porque o João compreendia e ele apreciou a devoção do João. Ele teve um amigo aqui na terra e ele apreciou isso. Então, todos nós temos essa necessidade, mas muitos, de uma forma, sabe lá, cada um tem as suas razões, acabaram por resistir, acabaram por perder a fé no corpo de Cristo. Mas eu digo, não perca a fé, continua a crer nele, porque ir à congregação dos santos é algo que nos fortalece, desde que a igreja pregue a palavra com unção, com autoridade, pregue a verdade, e você ama a verdade, então ir à congregação dos santos fortalece pela palavra que é pregada e pelo Espírito Santo que está lá em ação e atividade para curar, para sarar, para libertar e para abençoar. Amém? Não desista, persista.
Não seja incrédulo, mas seja crente. Creia em Deus, creia no Filho, creia no Pai que o enviou e creia também em ti, pois todas as coisas nós podemos, porque é Jesus que nos fortalece. Amém? Um bem-aja. Eu oro para que o Senhor continue a te fortalecer, a renovar as tuas forças, a fortalecer a tua fé nele. Eu oro para que você tire os olhos do problema. Eu oro para que você tire os olhos de todas as aflições, das perseguições. Ponha os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu oro para que você seja persistente, que a sua fé nunca abale, que você sempre, em qualquer situação, lembre que o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele não nos deixa, Ele não nos ampara. Lembre-se, eu oro para que você fique firme nas promessas de Jesus e ore e espere com fé e amor que Ele manifestará o trono na sua vida. Amém? Um bem-aja, apóstola Ana Leitão. Eu deixo aqui o meu boa noite a todos que entraram agora. Não tenho que ir à página do Facebook, não, peço perdão, não no Facebook, no YouTube, que as missionárias estão a pôr todas as pregações do TikTok, elas estão a compilá-las todas no Facebook. Podem então, aqueles que não acompanharam esta mensagem do princípio, que estamos a falar dos princípios de obediência e submissão a Deus, tópico esse que traz vitória, porque foi assim que Jesus Cristo venceu a cruz, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo pela obediência e sujeição ao Pai. Ele não desistiu, ele sujeitou-se ao Pai. Ele foi à cruz como uma ovelha vai ao matador de boca calada, sujeitou-se ao Pai. Ele foi na cruz, ele foi injuriado, ele foi humilhado, até rasgaram as suas vestes, lançaram sorte nas suas vestes, e ele pura e simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque só Jesus e o Pai sabia o poder da cruz. Só Jesus e o Pai sabiam o que estava a acontecer. Então era o processo de salvação e vida eterna de toda a humanidade. E como para que esse processo se cumprisse, tinha que ser baseado pelo Espírito do amor de Deus que clamava Pai. Então ele suportou a cruz. Existiu e foi até ao fim, ele foi até ao fim, de boca calada. E o que aconteceu? Filipenses 2, ele foi exaltado soberanamente, Deus lhes deu o poder para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele tomou a autoridade que Deus lhe deu até o fim. Então você, para vencer, você tem que ser pelos métodos de Deus, não pelos teus métodos, não do jeito que você interpreta a Bíblia, não do jeito que você crê, mas do jeito que Deus desenhou, obediência e sujeição. E é obediência e sujeição que dá vitória a todo crente. É obediência e sujeição que os demônios dobram o joelho a todo crente que ordena: dobra o teu joelho e sai da minha vida. Dobra o teu joelho e sai do meu ministério. Dobra o teu joelho e sai da minha casa. Dobra o teu joelho na minha saúde. Dobra o teu joelho na minha finança. Dobra o teu joelho no meu casamento. Porque está escrito que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E é a mim que Deus deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Eu dobro o teu joelho, você está debaixo dos meus pés. É a mim que Ele deu poder e autoridade. Eu exerço essa autoridade e te ordeno. Por um caminho você entrou na minha vida, entrou na minha casa, entrou na minha finança, entrou na minha família, no meu casamento, nos meus alvos, por 7 caminhos. Sai. No nome de Jesus. E ele só tem que sair porque ele reconhece a autoridade em todo aquele que se santifica o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que obedece. Ouve, pratica. Ouve, obedece. Esse que ouve e obedece tem uma comunicação efetiva com Jesus Cristo, como Daniel tinha, ouvindo e praticando, se sujeitando, se consagrando, se separando para Jesus e estando perto de Jesus Cristo. Amém? Um bem-aja, apóstola Ana Leitão. Deus abençoe.